paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Maná Eterno. Estaremos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. O texto base que nós vamos usar é Atos 9, versículo 4. E diz assim: E caindo em terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus aparece a Saulo, no caminho de Damasco, e faz essa pergunta para ele: por que você está me perseguindo? Porém, sabemos que Jesus já tinha sido levado ao céu. Por que Jesus fala essa frase? Por que me persegues? Porque o corpo dele, que é a igreja, estava sendo perseguido pelo apóstolo Paulo. Então Jesus disse que estava perseguindo a ele mesmo. Ele não disse: por que está perseguindo o meu povo? Ele não fala dessa forma. Ele diz: por que me persegues? É interessante, né? Outra curiosidade é que diz que ele caiu em terra. Não diz que ele caiu do cavalo, não diz que ele caiu do camelo, não diz que ele caiu de um jumento. O texto simplesmente diz que ele caiu em terra. Pode até ser que ele tivesse algum desses animais com ele, mas o texto não diz. Saulo de Tarso, a formação cultural de Paulo, ou Saulo. A sua família parecia ter bastante influência política e comercial. Era bem provável que fizesse parte do Sinédrio com grande respeito desse. Filho de fariseu respeitado, tinha também a cidadania romana, que era muito caro para comprar, ou então só se viesse por herança de família. Aprendeu aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Recebeu a influência do Centro Intelectual Oriental que fica em Tarso, que era a famosa escola de filosofia estoica. Iniciando então o texto de Atos 9, versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele foi ao sumo sacerdote para pedir autorização por escrito. Veja que ele não foi aos romanos. Ele foi aos próprios judeus da sua própria nação, que eram os pastores, os sacerdotes da época, para pedir autorização para matar pessoas. Ou seja, não tinha nada de não matarás, não tinha nada dessas coisas da lei, quando se tinha que fazer alguma coisa a favor da sua religião. Esse era o pensamento dos judeus, Ultrapassavam e passavam por cima de tudo por causa da religião deles, até da própria lei do Senhor. Faziam isso como se estivesse fazendo a vontade do Senhor. Versículo 2 diz: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Caminho, aqui eram como eles eram chamados, eles eram o do caminho, Eram os do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então eles se identificavam como aqueles que eram do caminho, eram de Jesus, Então aqui ele está pedindo cartas especificamente para ir a Damasco, para perseguir os discípulos. Aqui o mapa da região bíblica onde se situam Jerusalém, Damasco e outras cidades, Então aqui abaixo nós vemos aqui, Jerusalém, escrito com G, de uma forma diferente aqui. Essa área aqui, Jerusalém. Damasco está logo aqui, mais à frente um pouco. Aqui Antioquia e aqui Tarso. Veja que Tarso está lá do outro lado. Aqui Capadócia, que é a Turquia hoje, Essa área toda aqui. Então ele estava aqui, saindo daqui para ir para essa área aqui de Damasco. Aqui o portal de Damasco na Síria, ainda há alguns escombros, Versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O próprio Jesus apareceu para Saulo. Saulo era como um terrorista. Ele saía para matar, ele saía para prender, ele saía para resolver. Vide a questão da morte de Estevão, o jovem, que a Bíblia diz que as roupas eram deixadas aos pés de um outro jovem chamado Saulo, que era Saulo de Tarso. E ele consentia na morte de Estevão. Então ele vinha para resolver, desse o que desse, ou preso ou morte. Então era praticamente um terrorista. E com terroristas praticamente só Jesus aparecendo, porque ele era um terrorista, mas ele tinha
uma religião. Ele era muito aficionado com a sua religião judaica. Então o próprio Jesus teve que aparecer a Saulo para dizer que ele estava no caminho errado. Tinha todo o conhecimento, tinha toda a estrutura religiosa, mas ele estava na direção errada. Ele precisava só virar, 180 graus na sua direção. Então o próprio Jesus apareceu a ele. Como temos relatos, de Jesus aparecendo a muitos terroristas, muitos religiosos de uma outra religião que querem matar cristãos, e de repente Jesus aparece e transforma a vida deles. Versículo 4, que é o versículo que nós lemos, diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que em 1 Samuel 26:18, Davi, quando estava fugindo de Saul, ele diz praticamente a mesma frase. Diz assim, disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto a teu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Essas são as palavras de Davi para Saul. Então Saul, Saulo, vejam aí o mesmo nome, porque Saul é o mesmo nome de Saulo, que é Shaul em hebraico, E ele estava perseguindo a Davi, que é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu tenho um vídeo também nesse canal Maná Eterno falando sobre Davi e Jesus. Podem procurar lá para verem mais detalhes. Versículo 5, e ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é tipo uma fisga, uma espada, uma ponta de espada que era colocado para estar alfinetando, digamos assim, os bois. E se os bois ficassem dando coice nessa ponta de espada, não ia ferir a espada, ia ferir o boi. Então Jesus disse para ele: olha, é complicado para você ficar resistindo. É como se você estivesse dando coice em ponta de espada. É como a gente diz hoje, soco em ponta de faca. Quem vai machucar vai ser a mão, o que vai ser machucado. E ali a questão do apóstolo Paulo é a mesma coisa. O que vai sair machucado vai ser você, Saulo. É isso que Jesus quis dizer para ele. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja que interessante que ele a todo momento se chama de Senhor, ouvindo falar que era o próprio Jesus, Jesus falando da sua própria boca, e ele não ficou ali esbravejando, não ficou blasfemando, porque ele estava indo, a princípio, contra aqueles que seguiam a Jesus, que pregavam a Jesus. E agora o próprio Jesus se apresenta a ele, e a forma de apresentação foi tão magnífica, que ele não teve dúvida que era realmente o Senhor e era o Filho de Deus. E ele já começou ali, já ficando atônito e tremendo, e disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele já entendeu que a vida dele mudaria a partir dali. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então o apóstolo Paulo tinha uma comitiva com ele, mas só ele, o apóstolo Paulo, viu e ouviu aquilo tudo. Eles ficavam ali parados, espantados, o apóstolo Paulo no chão e aquela voz falando com o apóstolo Paulo. Eles estavam ouvindo a voz, mas não viam ninguém. O apóstolo Paulo via a Jesus. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou cego por 3 dias, diz a palavra. Naquele momento ali, a luz foi tão forte em cima dele que ele ficou cego. Só ele. A luz foi em cima de todos, mas só ele ficou cego. Interessante isso, Deus sabe muito bem separar e fazer aquilo que ele quer especificamente com cada um de nós. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Acabou fazendo logo um jejum ali até que se resolvesse todas as coisas. Por 3 dias. É um tempo interessante, 3 dias é um tempo que muitas coisas na palavra do Senhor se relacionam a 3 dias. Atos 9, 10.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Agora Deus, ao mesmo tempo que está tratando com Saulo, também agora está dando uma visão a Ananias do que já vai acontecer. Deus faz a obra completa, né? Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus deu o endereço, deu o CEP, deu o GPS certinho, não tinha como errar. Já disse a Ananias: vai lá, e disse mais, ele está orando, pode ficar tranquilo, Ananias. Já foi amaciando ali o coração de Ananias, porque certamente que Ananias devia ter um certo temor com relação a Saulo, porque até então era aquele que arrebentava todo mundo e matava, botava preso. Então Deus diz, ele está orando, vai lá, vai na casa de Judas e não tem o que errar. Versículo 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Deus já estava deixando Ananias tranquilo, olha, eu já dei uma visão a ele que você vai aparecer lá para restaurar a visão dele. Fica tranquilo, Ananias. Mas mesmo assim, Ananias responde no versículo 13, como qualquer um homem, né? Diz assim, respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, ele já tinha ouvido falar que em Damasco ia chegar Saulo, que já tinha pego as cartas de autorizações dos sacerdotes para prender e até matar, se fosse preciso, os discípulos do Senhor. Então ele disse, esse homem está com o poder dos principais, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para fazer mal ao teu povo. E aí Jesus responde para ele, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias, ouvindo isso, já se encheu de coragem, né? Já foi algo que o tranquilizou, e ele foi. E foi para ver quem era este homem, como ele estava, e lá fazer a obra do Senhor na vida do apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, né? Uma coisa interessante aqui é que ele não se transformou de Saulo para Paulo. Ele era Saulo, também chamado Paulo, porque era um nome Shaul, um nome judeu, e também um nome Paulo, que era um nome italiano. Ele tinha a dupla cidadania. Deus não mudou o nome dele, né? Isso é uma coisa que muitos falam aí, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era Saulo, também chamado Paulo, por causa da dupla cidadania. E aqui Jesus diz que vai mostrar o quanto Paulo deve padecer pelo nome do Senhor. E assim foi, né? Paulo padeceu muito. Vamos ver aqui, a conversão de Paulo. Saulo, de perseguidor a perseguido. 1. Trabalho árduo com as mãos para sustento próprio. 39 açoites em 5 ocasiões. 5 vezes ele foi açoitado com 39 açoites. 3 vezes foi açoitado com varas. Teve 3 naufrágios, 24 horas no abismo, no meio do mar, né? Perigos de rios, salteadores, traidores, pátrios, urbanos, no deserto, nos mares, entre falsos irmãos, fadiga, fome, frio, sede e até nudez. Prisões foram suas moradas até a morte. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Sobram-lhe credenciais para dizer, sofri por amor a Cristo. Foi isso que Deus acabou cumprindo na vida dele. Tudo aquilo que ele fez muitos dos discípulos pagarem, acabou ele pagando também, né, com sofrimento. Não porque ele tinha que pagar algo pelo que ele fez, mas porque Jesus sofreu e disse que muitos que seguiriam o seu nome piamente padeceriam perseguições. Então não seria diferente com o apóstolo Paulo. Versículo 17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou
para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Ele já chega chamando de irmão Saulo, e já chega logo dizendo para ele: olha, eu sei que apareceu para você no caminho e também me avisou para vir aqui para fazer você ver e que você se torne cheio do Espírito Santo. 3 dias, irmãos. Ele era, há 3 dias atrás, um perseguidor, ele era um terrorista, um assassino, e agora era um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Não fez curso de batismo, nada contra curso de batismo, mas não fez curso de batismo, não fez aula de batismo por 6 meses, até se batizar lá na frente com um monte de outras pessoas, ou até sozinho mesmo. Não, foi na hora. Ali se converteu de verdade, o Espírito Santo já habita nele, vamos batizar. É essa a ordem bíblica, é o que diz aqui. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Versículo 19: tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Imagina que maravilha, né? Uma conversão dessa, apesar de que alguns deviam estar ainda um pouco receosos, mas logo as coisas já iam ser esclarecidas de que realmente a conversão foi verdadeira. E realmente o apóstolo Paulo foi um grande homem no evangelho, né? Um grande homem para trazer a palavra do Senhor e chegar até nós. Versículo 20: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Muitos dizem que o apóstolo Paulo ficou 3 anos se preparando, foi para o deserto e foi para não sei aonde e se preparou por tanto tempo, e não é assim, que não pode pregar logo de uma hora para outra, tal. Nada disso. Aqui em Atos 9:20 diz: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este, o Cristo, né, é o Filho de Deus. Ele pregava logo. Para que vai ficar 3 anos? O apóstolo Paulo tinha um conhecimento enorme de quem era o Messias que devia vir. Ele só precisava ser retirado as escamas dos seus olhos e dar uma volta de 180. E aí sim, ele já com essa conversão, bota o homem para pregar, bota o homem para falar de Deus. É assim que tem que ser. É isso que a palavra nos ensina. Então, eu espero que você tenha gostado dessa palavra, né, que mostra a conversão do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.